Senhores telespectadores, estou-lhes a falar no claustro do convento da Serra do Pilar. Todos sabem o que é o convento da Serra do Pilar, aquele convento muito bonito, que fica assim num monte sobre o Rio Douro, em frente do Porto. O claustro é realmente uma peça de arte lindíssima. É uma coisa do século XVII, tem ali uma data de 1692, mas isto já é um arranjo, porque o convento foi construído em 1532, no tempo do Camões, e teve um papel de certa importância. É claro que, como sabem, no século XIX veio a Revolução Liberal, deixou de haver conventos, deixou de haver frades, e quando Dom Pedro desembarca aqui no norte do país e veio ocupar o Porto, mandou tropas instalarem-se aqui no convento da Serra do Pilar. Este convento, a igreja circular, com granadas a explodir, com buracos nas paredes, é aliás um dos emblemas mais característicos dessa célebre história do cerco do Porto. Pode-se dizer que se não fosse a valentia dos defensores da Serra do Pilar, o exército liberal não se tinha conseguido aguentar no Porto. Mas não é propriamente nessa guerra que eu já venho falar. Eu hoje queria falar-lhes de uma coisa que acho muito importante. A história da cidade de Vila Nova de Gaia. O convento fica em Gaia, lá de cima avista-se todo o curso terminal do Rio Douro, e é aqui no Rio Douro, nesta margem esquerda, que nasce Gaia, a atual cidade de Gaia, cidade que, notem, continua a chamar-se Cidade de Vila Nova de Gaia, e faz muitíssimo bem, porque o verdadeiro nome dela é Vila Nova de Gaia, uma vila que cresceu, fez cidade e que hoje é uma das principais cidades portuguesas. Eu ontem perguntei, o número de eleitores inscritos atualmente é 222 mil. Isto representa mais de 300 mil habitantes. Estou, portanto, a falar-lhes numa das maiores cidades de Portugal. É perfeitamente justo que tente contar-lhes a história. Contar a história da cidade de Gaia não é muito fácil, porque realmente não há uma Gaia, houve duas Gaias. Uma Gaia antiga, uma Gaia medieval. A Gaia antiga, penso que vem da época romana. O meu telespectador tem aqui na frente a margem esquerda do Rio Douro e vê ali um ponto mais alto, até parece que está assim aplanado no cimo, e realmente aquilo representa as terraplanagens feitas para um castelo que ali havia. Havia ali um castelo, o Castelo de Gaia. É naquele castelo que se dá toda aquela história lendária da lenda do rei Ramiro, que eu já uma vez lhes contei, que é uma linda lenda. Bom, e depois ficou lá um castelo que foi derribado pedra a pedra pela população do Porto no século XIV. Esta gente do Porto nunca gostou muito de castelos. E com razão, e com razão. Castelos, o castelo tem o alcaide tem a mania que dá ordens, tem a mania que dá multas, e esta gente do Porto era um povo livre, um povo que queria ter o destino nas suas próprias mãos. Aproveitaram ali uma confusão, o alcaide não estava lá, o alcaide andava com o mestre Tavis, só lá estava a mulher do alcaide, eles foram lá e olha, não ficou pedra sobre pedra. Desde então, quem olha para ali o que vê é aquele morro nu. Bom, mas
quando ainda havia o castelo e quando ainda havia uma vila importante de Gaia, cercada de muralhas, vila notável porque era cabeça de julgado de toda esta terra até ao Castelo da Feira, uma coisa importante. Quando isso acontece, o rei Dom Afonso III, é o bolonhês, eu tenho-lhes falado muito do bolonhês porque acho que esse é um dos grandes reis da nossa história, Dom Afonso III, resolve fazer uma vila nova de Gaia. Uma vila nova. Então, em vez de a fazer lá em cima, naquele outeiro, vem aqui para baixo. Estão a ver ali um edifício azulado, ali naquele largo. É ali à volta, está ali, vê-se ainda ali o cruto da igreja de Santa Marinha. E ele faz uma vila nova de Gaia, em terrenos que lhe pertenciam, porque o rei tinha aqui algumas terras. Eram as chamadas terras riguengas. Riguengas por serem do rei. Rei em latim, como sabem, é rex regis, é daí que vem riguengo. Bom, terras do rei, e ele nas suas terras fez uma vila nova e deu imensos privilégios aos moradores da vila que ele criava de novo. Quem viesse para aqui não tinha que pagar isto, não tinha que pagar aquilo, podia andar por todo o reino sem pagar portagens, podia comerciar livremente. Bom, claro, com tantos privilégios, o que é que aconteceu? Estou a calcular. A gente que vivia lá em cima passou-se toda para a vila cá de baixo. E cerca de 30 anos depois, a vila lá de cima estava quase deserta. Bom, então veio Dom Dinis, passados 33 anos, e dá à vila lá de cima um fural, com tantas garantias como tinha a vila cá de baixo. Mas acrescentou-lhe qualquer coisa em que nunca ninguém fala, mas eu acho que é muito interessante recordar-lhes isso. O fural de Dom Dinis tenta reanimar e dar uma nova vida aqui à Vila Velha, porque realmente ela estava a morrer. Mas no fim diz isto: por prazimento, prazimento quer dizer acordo, quer dos moradores da Vila Velha, quer dos moradores da Vila Nova, ele determina que os dois sejam em um. Eu acho esta frase formidável. Duas vilas rivais, que os dois sejam em um. E que para isso tenham um só juiz e um só foro. E mais, que os açougues nesta fase quer dizer os mercados onde todos têm que se ir abastecer, sejam postos em aquele lugar que está sob a fonte entre Gaia e Vila Nova do Rei. E que aí, o lugar é exatamente este que estão a ver, vê-se ali o borbulhar da água. Quanto à fonte, ela desapareceu, já ninguém sabe onde está a fonte. No século passado chamava-lhe a fonte do Cabeçudo. Bom, mas nós fomos encontrá-la porque hoje está integrada dentro de uma edificação e não há dúvida nenhuma de que é esta, porque deste tanque a água corre para um ribeiro que vai por debaixo deste lajedo e que vai desaguar ao Douro, exatamente no lugar onde vimos borbulhar aquela água. E que aí se faça a feira. Portanto, este era o terreno da feira. É curioso que hoje fica aqui a 2 passos o mercado. E que todos os vinhos que vierem pelo rio Douro sejam postos em o rio onde entra a água da sobredita fonte que está sob os açougues no rio Douro. Portanto, era aqui que os barcos do vinho tinham que parar. Reparem, hoje olhamos para a margem
e é aqui que estão todos os armazéns do vinho do Porto, e que o juiz julgue e faça ao seu juízo perto desses açougues. Portanto, o juiz tinha que vir para aqui, era por aqui que ele dava as suas audiências. Desta maneira, o rei Dom Dinis esperava unir as duas povoações. A Vila Velha, que estava no alto do seu monte, cercada de muralhas, e a Vila Nova de Gaia, que estava rapidamente a crescer. Assim se faria uma povoação e da povoação nasceria uma cidade. Entre a lei do rei Dom Dinis, que manda os barcos carregados de vinho esperarem aqui, diante desta margem, e o dia de hoje passaram 712 anos. Eu não sei se existe alguma relação entre essa lei de há tanto tempo e o facto de hoje, exatamente a margem em frente, estar inteiramente cheia de armazéns de vinho. Agora o vinho já não espera a bordo, no rio, espera em terra, nos armazéns. Eu vim a um desses armazéns, exatamente aqui, diante do sítio onde o Dom Dinis tinha dito que os barcos deviam esperar, e vim aqui por várias razões. Uma delas é que este armazém é praticamente um museu. Guarda-se aqui vinho desde, imaginem, desde 1815. 1815 ainda o Napoleão era vivo. 1815, olhem, estava a nossa corte no Brasil. É o ano em que nasce o Reino Unido de Portugal-Brasil. Há que tempo isso lá vai? Desde então até agora há aqui vinhos de todos esses anos. Bom, e eu vim aqui para beber um cálice de vinho. Este vinho eu escolhi-o com cuidado e abri-o pelo método da tenaz, que é realmente cortar o gargalo. Fiz isto quase religiosamente para beber este cálice à saúde dos senhores telespectadores, que eu sei que é em tão grande número e em tantas partes do mundo não perdem nenhum destes meus programas. Eles têm sido a grande companhia destes horizontes da memória. Estamos no início do novo ano, estamos no início de um novo século, e eu, ao beber religiosamente este vinho antigo, bebo com um abraço, com um grande sentimento de solidariedade e de afeto por todos os portugueses espalhados por toda a roda do mundo. A extraordinária importância das caves do vinho do Porto em Gaia fazem com que as pessoas pensem que aqui em Gaia o que há é o vinho do Porto, são as caves, são as provas dos vinhos. Isso não é verdade. Há muito, muito mais para ver. Eu também acho, claro, a prova dos vinhos tem uma grande importância, tem mesmo uma importância turística que acho que tem que ser promovida. Eu penso, por exemplo, que agora nesta grande aventura que vamos viver do Porto 2001, a grande vedeta tem que ser a prova do vinho do Porto. Bom, mas não é só isso, há muito mais coisas. E eu queria-lhes mostrar, pelo menos, primeiro, o coro alto do convento do Corpus Christi. Os meus telespectadores reparem para o que há de belo, de rico, de exuberante, aqui nestas pinturas, neste teto de caixotões. Isto é tudo do século XVII.
É claro, ao fim de tantos anos, as telas estão a apodrecer, as talhas estão a despregar-se e isto exige uma obra de restauro extremamente urgente. Não sei, se não lhe acudirem, se isto pode durar mais 10 anos. Oxalá que isso aconteça. Este convento do Corpus Christi é uma coisa muito antiga, isto vem do século XIII ou XIV, é claro, depois as cheias do rio destruíram, isto recuou, o que hoje se pode ver é tudo do século XVII, mas acho que é uma obrigação dos responsáveis pelo património artístico português acudirem àquele coro alto, àquela obra-prima. Outras coisas que não podiam deixar de se ver é, por exemplo, o túmulo do infante Dom Rodrigo Sanches, ali em Grijó. É o mosteiro de Pedroso. E eu ia para lá, ia-lhes mostrar o túmulo do infante morto, cruelmente morto numa batalha, só que caiu sobre nós um temporal tão grande a caminho que eu tive que pedir abrigo. Olhem, vi aqui assim uma casa com um portão aberto, não podíamos, a força da chuva não deixava andar os carros. Eu estou-lhes a falar nos famosos temporais do 7 de dezembro. O Douro salta das margens, anda toda a gente a fugir, eu também fugi e vim para aqui. E ainda bem que vim, porque vim-lhes mostrar um tesouro cuja existência eu próprio ignorava. Já viram? Isto é um velho solar, ali atrás de mim está uma pedra de armas. Era um palácio do Conde de Rezende. O Conde de Rezende era pai daquela Dona Emília Rezende, de que eu lhes falei muito num programa de há pouco tempo, que eu fui fazer ao Grêmio Literário, porque é a senhora que casou com o Eça de Queiroz. Sem dúvida nenhuma, Eça de Queiroz veio a esta casa, sem dúvida nenhuma, andou nesta varanda e ele, coitado, que nunca teve uma casa que fosse só dele. Tenho a certeza de que aqui teve pena de não ter uma casa assim. Esta casa hoje pertence à Câmara Municipal de Gaia e é um museu. É um museu, enfim, fica um bocadinho de longe de Gaia, por isso não é muito conhecido, mas é um museu onde se reúnem peças realmente extraordinárias. Eu vou-lhes mostrar duas que acho que são únicas no nosso país e que são, para mim, perfeitamente fascinantes. As peças são estas. São placas de bronze com longas inscrições. O que isto diz é o seguinte: são pactos de hospitalidade, em latim isto dizia-se hospicium, entre o guerreiro romano, que vem de longe à frente de tropas, chega aqui, a estas terras do fim do mundo, encontra os chefes dos indígenas, estão aqui os nomes deles, os chefes dos indígenas eram o Níger, o Rufus e o Priscos, que eram chefes de uma tribo dos Túrdulos velhos. Falava-se muito, todos os autores antigos falam dos Túrdulos velhos, mas ninguém sabia onde eles ficavam. Ora bem, aparece agora as duas placas. Uma é do ano 7 depois de Cristo. A outra é do ano 9 depois de Cristo. O assunto é o mesmo, sendo cônsules fulano e fulano. Depois aparece o romano que se chamava Décimos Júlio Silo, e faz um acordo de paz para si e para todos os seus descendentes com
os chefes da tribo que aqui existia. Isto emociona muito porque isto é o primeiro contacto entre a chegada dos romanos e as populações nativas. Reparem, os romanos chegam e o que é que fazem? Um pacto de amizade. Estou-lhes a dizer isto e recordado da forma como os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. Encontraram o Caramuru, encontraram velhos portugueses ali, encontraram os chefes nativos e fizeram pactos de amizade com eles e assim começa realmente a presença dos portugueses nas terras do Novo Mundo. Estes documentos são únicos na história da humanidade, foram revelados e descobertos pelo professor Armando Coelho, é um professor muito ilustre da Universidade do Porto, que publicou este livro sobre as placas. É claro, este livrinho hoje está inteiramente esgotado. Tem aqui a reprodução das placas, tem a leitura, tem tudo quanto se lhes refere, e eu julgo que agora que estamos no ano do Porto, capital da cultura, era uma obrigação dos responsáveis por essa efeméride mandar reeditar este opúsculo do professor Armando Coelho e distribuí-lo pelos milhões de pessoas que se espera que venham ao Porto, porque isto é um monumento à paz, é uma forma como povos em estádios de civilização tão diferentes se podem encontrar, ser amigos e em conjunto fundar uma civilização que chegou até aos nossos dias. Esta é a igreja do mosteiro de Pedroso. Este mosteiro foi fundado para aí no século X, há mais de 1000 anos. Foi protegido por Dom Afonso Henriques. Depois foi habitado pelos monges beneditinos durante o século XI, XII, XIII, XIV, XV. E os beneditinos é que ajudaram, ensinaram aqui a arrotear as terras, a fazer as casas. No século XVI, o cardeal Dom Henrique, cardeal rei, deu isto aos jesuítas. Os jesuítas estiveram aqui no século XVII e no século XVIII e também ensinaram e ajudaram e civilizaram. No século XVIII, o Marquês de Pombal tirou isto aos jesuítas e deu à Universidade de Coimbra. Bom, aí é que a Universidade fez menos do que tinham feito os outros, porque o que se limitou foi, em 1803, a pôr em praça, vendeu-se em leilão e caiu nas mãos de um particular. Outro monumento, e este só por si vale uma visita ao Conselho de Gaia, é o Mosteiro de São Salvador de Grijó. Esta palavra Grijó é uma palavra curiosa, porque, como sabem em latim, igreja dizia-se eclésia. E do mesmo modo que nós, para dizer uma igrejita pequenita, sem importância nenhuma, dizemos uma igrejola, os latinos, para uma eclésia pequenina, diziam eclesiola. De eclesiola vem diretamente Grijó. Portanto, Grijó significa que antes de haver aqui este mosteiro enorme, havia uma pequena igreja. Nessa igreja depois há uma outra, segundo medieval, onde encontrou sepultura um príncipe, filho do rei
Dom Sancho I. Eu estou junto da sepultura, que é uma das obras-primas da escultura portuguesa do século XIII. É o túmulo do infante Dom Rodrigo Sanches. Ele morreu num combate aqui perto, um combate que chamam ali de Gaia. É a Guerra Civil. De um lado estava ele, à frente de um grande bando de nobres, do outro lado estava um homem que parece que era do partido do rei, o Abril Pérez. Enfim, lutaram, ele morreu. Morreu e foi enterrado aqui. Eu falo-lhes nisto para mostrar a situação que havia em Portugal no reinado do rei Dom Sancho II. Guerras civis, com os nobres a matarem-se uns aos outros. Este documento só por si prova isso. Depois, no século XVII, neste mesmo lugar, construíram um mosteiro monumental. Ele está agora a ser restaurado. Aqui o claustro está forrado de azulejos e o interior da igreja é uma das coisas mais notáveis do nosso país. O meu telespectador dê uma olhadela e tire as suas conclusões.